palácio construído no século XVIII, mas com raízes no século XVI, na altura do descobrimento do Brasil. Foi construída a cidade de Mangualde em torno do Palácio dos Condes de Anadia, a cerca de 20 quilômetros de Viseu, na sub-região da Beira Alta. Este palácio é aberto para visita. Cláudia é a diretora do turismo do Palácio dos Condes da Anadia. E Cláudia, é muito bonito a gente falar, mas existe uma singularidade mais importante do que essa beleza toda em torno dessa casa, não é isso? É verdade. Antes de mais, muito bem-vinda aqui ao Palácio dos Condes da Anadia, espero que goste. A realidade é que a unicidade deste palácio é porque esta casa serviu de centro para a construção da cidade de Mangualde. Foi daqui que a cidade de Mangualde se construiu à volta deste palácio. É por isso que nós dizemos aqui que isto é o Château do Dão. Isto é um verdadeiro chateau, porque é uma casa na sua gênese agrícola, com uma quinta, onde a família vinha passar grandes temporadas e toda a dinâmica económica desta cidade se construiu à volta deste palácio. E para as pessoas entenderem, quando a Cláudia fala da singularidade, é de fato uma singularidade em Portugal inteiro. Não se conhece uma propriedade com esta dimensão dentro de uma cidade, mais acrescida esse facto que temos uma área de vinha dentro dos muros do palácio com cerca de 10 hectares e em Portugal não se conhece nenhuma outra área de vinha com esta dimensão no centro de uma cidade. No território do palácio são cerca de 10 hectares de vinhas murados no meio da cidade, Mangualde. E tudo em 20 minutos de distância daquela que foi eleita a melhor cidade portuguesa para se viver, a com mais verde do país, Viseu. De facto, Viseu, por vários anos, que já ganhou este prémio de a melhor cidade para viver. E, de facto, é este oxigénio, é este verde, é todo este conjunto entre as pessoas, esta humanização que Viseu tem, em que, de facto, é uma capital distrito, é a capital da Beira Alta, e em que todos os jardins são muito bem tratados, toda a cidade é muito bem cuidada, e daí ser a melhor cidade para viver em Portugal. Cláudia, mas essa árvore é a rainha da casa. Esta árvore é o elemento central deste pátio maravilhoso, que é o pátio aqui do nosso palácio, que dá esta árvore, ombreia aqui com a entrada, que é a entrada da casa, a entrada da família, e é o elemento central. Estamos a falar de uma árvore que tem mais de 300 anos e é uma das árvores únicas aqui do Palácio dos Condes da Anadia e que todos os nossos visitantes têm sempre um grande orgulho e uma grande alegria em visitar. É 300 anos, né, Cláudia? Ou seja, verdade. ela estava aqui até antes dos próprios, talvez, registros de fotografias e desenhos da própria família, da própria né? família, sim, garantidamente. Esta é um elemento vivo muito importante deste palácio. Acreditamos que ela está cá desde o início desta propriedade. Agora, eu sei que nós vamos mostrar e vamos caminhar por esse jardim todo que tem aí maravilhoso, e essa não é a única árvore muito antiga, né, Cláudia? Olha, eu vou me sentar aqui. Claro, eu sento também Tá bom, para fazer Cláudia. companhia. Não é, temos várias árvores únicas aqui no palácio, uma das quais uma grande magnólia num jardim que nós chamamos o nosso jardim exótico, que podemos mais tarde visitar, e dentro da mata da propriedade, sim, porque esta propriedade totalmente morada, que data do século XVIII, tem aqui dentro não só o palácio, como a parte da quinta, onde incluímos os nossos jardins, que são jardins históricos e são incluídos na rota dos jardins históricos portugueses, que é mais uma grande honra e o que nos orgulha muito. Paralelamente, dentro dos muros do palácio, temos uma mata. E esta mata, que data também do século XVIII, podemos também lá encontrar vários exemplares únicos de espécies autóctones, espécies da região, que muito nos orgulham. Temos árvores, inclusive, cujo tronco é tão grande ou maior que este. E as pessoas que estão em casa, né, é muito gratificante estar num espaço que tenha também essa preservação ambiental.
porque querendo ou não, como estávamos a falar, né, Mangualde está aqui no distrito de Viseu. E a cidade de Viseu, como se diz, que é uma cidade que tem aí um atrativo também para quando as pessoas fazem essas viagens, que vêm aqui, vêm conhecer a Quinta e vêm estar no ambiente, também tem o prazer de ver uma cidade que tem muito verde. Está muito verde e Mangualde é aqui, esta mata é aqui o coração da cidade de Mangualde no que diz respeito ao verde, portanto é o nosso coração verde aqui na cidade. É uma mata muito procurada por especialistas e por pessoas técnicas, mas também muito procurada para lazer. Nós atualmente ainda não iniciámos a abertura ao público da mata, porque estamos num processo de qualificação da mata a nível de espécies, portanto quando nós abrirmos, iremos abrir também com uma característica de uma visita guiada, mas técnica. Tudo o que fazemos aqui dentro tem este cariz técnico, que é dar informação pedagógica a todos os nossos visitantes, e é isso também que nos faz ser diferentes. Nesses quase 300 anos após a construção da casa, a família Paz do Amaral manteve a coleção de azulejos, mobiliário, quadros e objetos em sua grande parte de forma intacta. A casa foi pensada para ser uma casa de aparato, uma casa agrícola, retomando o modelo das vilas romanas. As construções anexas mantêm o interesse dos antepassados pelos espaços rurais. Aqui é o Salão Nobre, a Sofia Macedo, que é historiadora da casa. Muito obrigada, Sofia, que vai explicar pra gente como que funcionava a dinâmica dos temas nos azulejos, né, Sofia? Bom, em primeiro lugar, este tinha que ser o salão mais importante e, portanto, é o que tem a decoração mais exuberante, onde os donos da casa apostaram efetivamente aqui numa decoração onde está tudo. Desde as estações do ano, aos temas mitológicos, às principais representações que o gosto do século XVIII tanto gostava e onde recebiam os seus convidados mais importantes, bem, todos os convidados, mas os ilustres eram especialmente recebidos nesta sala e efetivamente a partir daqui toda a dinâmica da casa, toda a dinâmica desta casa e desta família se processava. Naturalmente, e tendo isto em conta, a escolha dos mestres de Coimbra para executar estes azulejos foi no sentido de dar a relevância e a dignidade a esta sala, a este espaço tão importante do Palácio Anadia. E Sofia, para quem está em casa, já me ensinaram certa vez, acho que a Sofia vai concordar, espero que tenha me ensinado correto, que esses azulejos que começam mesmo ao pé, ou seja, rente ao chão, são mesmo os primeiros azulejos, os originais, né, do século XVIII, são. Nessa exuberância dessa Sim. construção, não é isso? Nós temos a sorte, eu acho que é mesmo uma sorte, de termos muito do que são os elementos originais ainda nesta casa. Estes azulejos, nós acreditamos que tenham sido fabricados na mesma altura em que a casa estava a ser construída, ou seja, na mesma altura em que o arquiteto pensou, bom, chamar arquiteto se calhar não é a palavra mais correta. Não devia existir na época, né? Não existia, mas na mesma altura em que se planeava a casa, planeava-se também o azulejo e encomendava-se o azulejo para a casa. E, portanto, o que nós hoje temos aqui é um conjunto muito íntegro e muito integral daquilo que, ou seja, nós se recuássemos agora 300 anos no tempo, fizemos a nossa viagem, o que encontraríamos era exatamente o que encontramos hoje. Nós estamos fazendo uma viagem à espécie de umas origens, que inclusive, obviamente, muito das origens brasileiras estão cá. Estávamos conversando que nesta casa, né, de 300 anos, do século XVIII, a Sofia estava a contar algumas curiosidades com relação à relação do Brasil, na figura de um dos primeiros, né, Paz do Amaral, responsáveis assim por essa casa, na ação que ele teve na altura que a família real fugiu para o Brasil. Sofia, conta isso pra gente, que eu achei fabulosa a história. Enfim, nesta momento tão conturbado da história de Portugal, que foi a saída da família real para o Brasil, no momento em que as forças de Napoleão entram pelo país, não só pelo Portugal, entraram também via Espanha, não é? Foi necessário organizar toda a saída da família real de uma forma segura e
lesta, rápida, não é? Isto não havia muito tempo, não é? E efetivamente foi um dos Anadias, o Conde de Anadia, que organizou toda a saída da família real para o Brasil e acompanhou naturalmente a família real, e uma vez lá instalado foi nomeado Ministro da Marinha, e foi graças à sua ação que se criou, construiu, estruturou aquilo que seria a futura Marinha brasileira. Portanto, sai desta casa, ou a partir desta casa, digamos, há aqui um esforço também na construção de um Brasil novo, é verdade, e que depois vai ganhar também a sua independência, e muita desta, enfim, do que fica também vem aqui do Conde de Anadia, que criou esta estrutura no Brasil e que viveu lá a sua vida, não é? Todo o resto da sua vida foi vivida no Brasil, e de facto partiu daqui, desta família que habitava esta casa, e há uma ligação interessante daqui da família Paz do Amaral e do Solar da Anadia com o Brasil. E que também foram importantes no desenvolvimento de Portugal, né? Porque tem aí um Sim. outro Paz do Amaral que ficou cá e que ajudou, então, no processo de defesa de Portugal. Exatamente. Quando teve as invasões francesas. Ou seja, Exatamente. é uma família que realmente conseguiu ter um papel preponderante histórico no Brasil e em Portugal. Em Portugal. É verdade, havia necessidade de defender estas casas, não é? Eram casas que marcavam pelo seu tamanho, pela qualidade do seu espólio, das suas coleções, do que cá tinham dentro, e efetivamente a família que fica em Portugal ficou com a missão de defender aquilo que era o seu património, e fê-lo, conseguiu de uma forma pacífica, ou seja, sem conflitos abertos, defender aquilo que nós hoje podemos ver, porque se assim não fosse, provavelmente o que teria acontecido era que nós hoje não poderíamos estar aqui, ou pelo menos o que estaríamos a ver não seria desta riqueza e sobretudo desta... Eu gosto de pensar que isto é o século XVIII, isto é o século XVIII em potência, não é? E provavelmente não teríamos a capacidade de poder experienciar a história da forma que nós hoje podemos fazer aqui no Palácio Anadia. Portanto, quer no Brasil, quer em Portugal, sem dúvida que o trabalho desta família foi meritório e muito dignificante. Essa casa também liga por laços de sangue os herdeiros da família aos últimos reis de Portugal. A casa recebeu influência do estilo arquitetônico francês e do italiano. A última grande remodelação foi feita no século XVIII pela avó do representante mais novo da família vivo. Foi Simão Paz do Amaral que reconstruiu a casa da família. E no século XVII, o ascendente dele, Miguel Paz do Amaral, teve papel preponderante no combate português às invasões francesas em 1807, quando a família real portuguesa, inclusive, fugiu para o Brasil. Ele ficou conhecido como o 10º senhor da Casa de Mangualde. E chegamos no auge, né? É mesmo único essa sala, não é, Sofia? É mesmo única. Eu não lhe consigo explicar porque é que está aqui, nesta casa, acima de tudo porque eu acho que os seus proprietários tinham um imenso sentido de humor e seriam umas pessoas muito divertidas, seguramente, porque escolher para uma das salas principais, tal como o Salão Nobre, o Salão de Baile era uma das salas principais, escolher a temática do mundo ao contrário não é uma coisa muito comum, aliás, muitíssimo raro, é um tema muitíssimo raro, e que está aqui nesta sala onde se faz uma sátira àquilo que era a sociedade da altura, os costumes, enfim, os modos de vida, etc. E, portanto, escolhem o mundo ao contrário precisamente para decorar, trabalhar uma das suas salas principais. Olha, a explicar então para as pessoas que estão em casa o que efetivamente quer dizer o mundo ao contrário. É ao contrário mesmo. Então, no caso, é a aluna que vai bater no professor, é a filha que vai cuidar da mãe. Agora eu não vou falar mais porque é melhor que a Sofia explique, não é, Sofia? Exatamente. Nós temos aqui 3 tipos de situações. Nós temos situações que relatam a sociedade, portanto é um fenómeno social, e lá está a filha que toma conta da mãe, não é uma coisa nada habitual.
temos que pensar que estamos no século XVIII, não é? Portanto, não vamos pensar nisto com olhos do século XXI, vamos pensar nos olhos do século XVIII, ou a aluna a bater à professora, que é uma coisa que não existe de todo, ou o pular a cerca, não é um tema muito conhecido, mas quem está a pular a cerca é a senhora e não o senhor como enfim, mais habituados estamos. Olha, e até fazendo parênteses nesse assunto de pular a cerca, nessa história das origens de Portugal-Brasil, é muito interessante que nós temos vários termos que vieram de cá e que muitas pessoas não sabem. O pular a cerca, por exemplo, é um deles, não é? É uma expressão muito antiga. Tudo bem que a língua é a mesma, mas com essa história das lusofonia, né, foi modificando um pouco. É verdade. Então tá aí, tá aqui, provando tá no século aqui. XVIII já tinha a expressão. Já tinha a expressão e já se pulava a cerca. Ou então as representações do mundo animal, ou seja, o contrário entre aquilo que era o mundo animal e o mundo humano. E, por exemplo, vocês aqui podem ver não é o burro que é albardado, ou seja, não é o burro que tem a carga, mas é o homem que tem a carga e é o burro que comanda a carga. Ou, por exemplo, um outro quadro que temos aqui em que retrata a matança do homem e não a matança do porco, portanto é um porco que está a matar o homem e não ao contrário. Ou ainda, por exemplo, a pesca dos animais terrestres no mar e a caça dos peixes no céu. Mas a sala toda é assim, não é isso, É Sofia? assim, toda a sala é assim, portanto, todo o espaço tem esta temática e para além destas questões de homens-mulheres, não é? Homens e homens-animais, há ainda todo o espaço dos astros. Eu vou até pedir, porque nós estamos mesmo no lugar, né, Sofia? Eu pedi para a Sofia chegar um pouco para cá, porque aqui a gente já tem uma cena engraçada, né? Este é o meu preferido, Isabel. E, pois é uma cena super engraçada, porque é o homem a cuidar do bebê, não é isso? É o homem que fica responsável por todas as lides domésticas, desde o cuidar do bebê, às tarefas domésticas que ele está a afiar, não é? Está a fazer a tecelagem, que era um trabalho eminentemente feminino, e é a mulher que sai para ganhar a vida, não é? Neste caso vai caçar, vai trazer a comida para casa. Que imaginem que hoje é uma coisa perfeitamente normal, mas imagine isto no século XVIII. Olha, mas de fato, uma coisa temos que dizer, os proprietários da casa tinham mesmo um senso de humor, porque isso é um feminismo bastante arraigado para atacar no século XVIII. Por isso é que eu digo, é uma sala muitíssimo curiosa. Eu acho de facto o sentido do humor imperava aqui neste espaço. Obviamente seria um motivo de conversa, um quebra-gelo, não é? De repente estamos aqui a conversar e eu estou mesmo a ver as senhoras com os seus leques à frente da boca a rirem-se muito discretamente. Que disparate! Que disparate! Quem é essa família? Nós estamos a falar desde o início, então, a família dos Condes de Anadia, não é? Que tem o sobrenome também de Pais do Amaral, e há muitos na história, né, desde o século XVIII, que chamam-se Miguel, ou seja, Miguel Pais do Amaral efetivamente, e a Condessa é viva. A Condessa de Anadia ainda está viva, é uma senhora muito elegante, muito simpática, que frequenta com muita assiduidade ainda esta casa, portanto ainda passa aqui algumas temporadas e foi graças a ela também, verdade seja dita, que teve a visão, lá muito atrás, ainda na década de 60, de que seria importante abrir a sua casa, a casa onde vivia, ao público para visitas. Portanto, nós hoje fazemos isto de uma forma mais profissional e mais cuidada, mas isto é uma herança, uma origem da Condessa de Anadia, que nos anos 60 decidiu que a sua casa era suficientemente bonita e importante para que toda a gente a pudesse conhecer. E nessa altura começou a abrir a casa para visitas. E ela tem hoje quase, não vou dizer 100 anos, mas mais de 90, quase. Não é isso? Não, tem 92, salvo erro. Pois é. E aqui ainda tem uma representação, né, do casamento da neta. Da neta, casou aqui no espaço, no Palácio Anadia, e da Rainha Dona Amélia, que visitou este palácio, ficou aqui, enfim, pelo menos permaneceu aqui algumas horas, não sabemos exatamente se dormiu, pernoitou cá ou não, mas sabemos que esteve cá quando vinha visitar ou quando veio às termas em São Pedro do Sul, portanto, passou aqui, esteve aqui e agradeceu à Condessa da Anadia a estadia e a forma como foi recebida, teve ela mais os seus 2 filhos,
Assim como teve a Rainha Dona Maria Pia, também teve cá com o Rei Dom Luís. Esses ficaram mesmo a dormir no palácio. E uma curiosidade também para quem está em casa é que há alas do palácio, que nós não vamos filmar, que efetivamente ainda são a casa do Conde Dona Dia, ou seja, eles ainda habitam cá e ficam cá nessa ala privada. É verdade, ainda é a casa deles, eles ainda habitam o espaço e, portanto, não são visitáveis. E aqui no Palácio dos Condes de Anadia que nós temos referências muito claras do estilo artístico do barroco, que predominou na Europa do século XVI até meados do século XVIII. Os portugueses levaram esse estilo para o Brasil e nas cidades históricas mineiras, Ouro Preto, Tiradentes e Mariana, que foi a primeira cidade e primeira capital do estado de Minas Gerais, nós temos muito deste estilo rebuscado, utilizado em muitas casas, como aqui neste palácio. E esse palácio tem uma diferença, que é ele tem uma peculiaridade de poder mostrar nos azulejos a história da casa. No barroco do Brasil, nós temos muito ouro. No barroco daqui, esta casa tem a peculiaridade de contar nos azulejos a história da própria casa. É isso, Sofia? É verdade, é outra das características muito marcantes desta casa. Tudo o que ela tem diz respeito àquilo que se fazia aqui nesta propriedade e, portanto, conta-nos das atividades principais que aqui se realizavam, de alguns interesses dos seus proprietários, e é esta relação que está sempre muito presente nesta casa e em todos os objetos, em todos os painéis de azulejos, e eu devo dizer até na própria forma como a casa se lança para a paisagem, quer dizer, materializa esta relação que esta família tinha com o seu espaço à volta. Então, Cláudia, estavas a explicar que é uma característica desta casa ter o nome nas alamedas, não é isso? Sim, é uma grande característica portuguesa, na realidade. Nós aqui estamos a passar toda esta alameda até ao fundo, é a Alameda das Aveleiras, onde nós temos avelãs. No início da propriedade, quando descemos para os jardins, temos a Alameda dos Loureiros e, na realidade, tem esta característica muito portuguesa, que é colocar em árvores e depois darmos o nome destes passadiços e destas alamedas com as árvores que ladeiam as ruas, portanto, estas ruas internas dos jardins. Eu acho muito curioso a Cláudia explicar, porque nós aprendemos, não é, nos livros de história, a questão do Império, que obviamente vamos aí fazer 200 anos da independência, ou seja, da República, mas é uma circunstância que dá para quase que imaginar como que era o serviço na época, os animais, onde que ficavam. Acho que a Cláudia deve ter isso mais ainda presente, vivo, não é? Exato. Sim. E aliás, podemos ver que a largura destas alamedas serviam também para a família poder andar de uma forma mais descomprometida, em momentos de lazer, vários elementos da família a passear nos seus próprios jardins. Temos vários bancos também ao longo dos caminhos para onde as pessoas descansavam, liam e muitas vezes só observavam e contemplavam a beleza dos jardins. Lindíssimo. Prazer em vos apresentar um branco, que é um branco feito de uvas tintas. Chama-se Blanc de Noir, exatamente, que é um branco de tintas. Este vinho branco é feito da casta Touriga Nacional e na sua vinificação nós conseguimos obter esta cor praticamente transparente. É super bonito. Tem aqui, gente, o símbolo, inclusive, a dizer que é desde 1544 o brasão. É muito diferenciado. Quando estamos a trabalhar brancos, trabalhamos assim, com muita elegância, com muita finesse, mas também quando trabalhamos tinto, o nosso objetivo também é trabalhar vinhos com uma grande elegância. Este vinho que temos aqui, o Conde Dona Dia Tinto, ele é um blend, portanto, na realidade, ele é uma mistura de castas, de tipos de uvas diferentes, e estamos a falar de um vinho tinto feito de Touriga Nacional, que é uma casta portuguesa muitíssimo conhecida, depois outra casta chamada Alfrocheiro e uma casta aqui bem típica da região do Dão, que é o Jahan.
E também aqui nós honramos aqui o sítio onde estamos e a região do Dão e trabalhamos este vinho. E este vinho quer-se bastante elegante, Sim. bastante frutado.